Olá, boa noite. Supremo retira sigilo de relatório da Polícia Federal que investigou a tentativa de golpe de Estado e encaminha o documento ao Ministério Público Federal. Começam a ser julgados em Sergipe os ex-policiais rodoviários federais acusados do homicídio de Genivaldo de Jesus numa abordagem policial. Com autorização da Justiça, Polícia Federal faz operação para apurar esquema de venda de decisões judiciais. Confederação Nacional do Transporte entra com ação no Supremo contra a lei que autoriza o transporte de animais em cabines de aviões. STF discute a exigência de gravações de áudio e vídeo em processos de demarcação de terras indígenas. E um exemplo de sustentabilidade e economia no Fórum de Cuiabá, com uma central de energia solar em pleno funcionamento. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 26 de novembro, começa agora. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai analisar o pedido de duas pessoas para ter acesso ao perfil do Twitter e do Instagram de Jair Bolsonaro. Os autores foram bloqueados pelo ex-presidente. Carolina Chaves tem as informações. Os pedidos de liminar pretendem que o Supremo determine o desbloqueio do acesso à conta das redes sociais de Jair Bolsonaro. Um dos mandados foi apresentado pelo jornalista William De Luca. Ele foi bloqueado por Bolsonaro em agosto de 2019, após uma publicação do jornalista na conta do então presidente, criticando a postura do chefe do Executivo Federal na relação com os Estados Unidos. Segundo o jornalista, a postagem foi uma legítima manifestação e o bloqueio o impediu de acompanhar as informações oficiais do governo. Para o William, barrar o acesso à conta oficial de Bolsonaro foi uma violação de direitos constitucionais, como da livre manifestação de pensamento, da liberdade de expressão e do acesso à informação. A relatora desse mandado é a ministra Carmen Lúcia. O outro mandado de segurança foi apresentado ao STF por um advogado do Ceará, que foi bloqueado na conta de Jair Bolsonaro no Instagram. O advogado deixou de ter acesso à conta do então presidente depois de fazer uma crítica em uma foto publicada por Bolsonaro. O autor alega que o ato do ex-presidente viola a livre manifestação de pensamento. O relator dessa ação é o ministro André Mendonça. Nos dois casos, Bolsonaro afirma que não houve ilegalidade ou abuso de poder, porque o bloqueio foi em conta particular das redes sociais e que ele tem o direito de gerenciar quem são seus contatos. O Supremo Tribunal Federal realizou mais uma audiência de conciliação sobre a lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. No encontro, os participantes discutiram a obrigatoriedade de gravação por meio de áudio e vídeo de informações utilizadas no processo demarcatório. Os detalhes com a repórter Evine Araújo. A exigência está prevista na Lei do Marco Temporal. O trecho estabelece que informações faladas só têm valor de prova no processo de demarcação se forem apresentadas em audiência pública ou registradas em gravações. Representantes dos povos indígenas apontaram resistência dos grupos originários em relação ao uso de vídeo. Já os representantes dos partidos defendem que a medida é necessária para a segurança jurídica do processo. Na próxima audiência de conciliação, os participantes vão apresentar propostas de alteração da lei nesse sentido. Além disso, está previsto um debate sobre a possibilidade de anulação do processo demarcatório. O Supremo Tribunal Federal vai analisar uma ação que questiona uma lei de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, que restringe a abordagem de questões de gênero nas escolas públicas e privadas do município. A relatora é a ministra Carmen Lúcia. Reportagem Carolina Chaves. A Lei de Campos dos Goitacazes é deste ano e define como atividades pedagógicas relacionadas a ideologias de gênero a abordagem de temas como orientação sexual e diversidade de gênero, entre outros. Prevê ainda que os pais podem proibir a participação dos filhos nessas atividades. O Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais, Negras e Negros, que é ligado à proteção dos direitos da população LGBTQIA+, alega no Supremo que a lei é inconstitucional.
Segundo o fórum, a norma censura a liberdade de expressão e de ensino de professores, e a escola tem como dever legal e constitucional promover a liberdade, tolerância e respeito aos direitos humanos. E, por fim, a ação ressalta que cabe à União, e não ao município, legislar sobre educação. A Associação Nacional dos Travestis e Transsexuais ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma ação contra a inclusão do campo sexo e da obrigatoriedade de constar tanto o nome civil quanto o nome social na nova Carteira de Identidade Nacional. A associação alega que esses quesitos geram discriminação contra pessoas trans que ainda não retificaram os documentos por questões financeiras e burocráticas, por exemplo. A ação direta de inconstitucionalidade foi distribuída ao ministro Dias Toffoli. Um grupo de trabalho composto por representantes da União, do Estado de Santa Catarina e do município de Navegantes tem 90 dias para apurar as medidas e os custos necessários para a manutenção do sítio aeroportuário da cidade. A providência foi determinada em audiência de conciliação convocada pelo ministro Cristiano Zanin, relator de uma ação sobre o tema. Mais informações com Evelyn Araújo. Na ação apresentada ao Supremo, o Estado de Santa Catarina questiona supostas irregularidades nas concessões aeroportuárias do governo federal. A alegação é que a medida pode comprometer o desenvolvimento da infraestrutura do setor pelos próximos 30 anos, colocando Santa Catarina em situação de desequilíbrio em relação aos demais estados da região sul. Segundo o processo, sem motivação clara e com base em estudos que desconsideram dados técnicos do aeroporto de Navegantes, foi previsto o incremento de investimento no aeroporto de Curitiba, no Paraná, e a diminuição quase à metade dos investimentos no aeroporto catarinense. O grupo de trabalho, formado por representantes das partes interessadas, deve fazer um levantamento dos custos necessários para a realização de desapropriações para a preservação do sítio aeroportuário e para a ampliação e melhoria das vias de acesso ao aeroporto. Também deve informar ao relator do caso, o ministro Cristiano Zanin, as possibilidades de divisão de custos por entidades públicas e privadas e o momento mais adequado para a efetivação da segunda pista do aeroporto. O grupo de trabalho conta com a participação de integrantes da União, do Estado de Santa Catarina e do município de Navegantes. Uma nova audiência do caso foi marcada para março de 2025. O processo de conciliação tem apoio do Núcleo de Soluções Consensuais de Conflitos do STF. A seguir, Partido Verde entra com ação no Supremo Tribunal Federal contra trechos da reforma tributária que concedem incentivos fiscais para agrotóxicos. E ainda começam a ser julgados em Sergipe os ex-policiais rodoviários federais acusados do homicídio de Genivaldo de Jesus numa abordagem policial. Voltamos já. Começou hoje o julgamento dos 3 ex-agentes da PRF suspeitos de matar o motociclista Genivaldo de Jesus Santos, asfixiado com gás lacrimogênio dentro do porta-malas da viatura. O caso foi em 2022, na BR-101, em Sergipe. Repórter Pablo Lemos traz os detalhes. O julgamento por júri popular do caso Genivaldo começou na 7ª Vara Federal em Sergipe, a 70 quilômetros da capital Aracaju.
Entre as 50 pessoas convocadas para compor o conselho de sentença, 7 foram sorteadas, 4 homens e 3 mulheres. Os ex-policiais rodoviários federais Paulo Rodolfo Lima Nascimento, Kleber Nascimento Freitas e William de Barros Noia são acusados pelos crimes de tortura e homicídio triplamente qualificado. Em 2022, eles agrediram e asfixiaram Genivaldo de Jesus dos Santos, de 38 anos, dentro de uma viatura da PRF. Isso foi na BR-101, no município sergipano de Umbaúba. Segundo as investigações, o motoqueiro passou mais de 11 minutos inalando uma grande quantidade de gás lacrimogênico. Ele foi parado numa blitz por estar sem capacete. Os policiais estão presos há 2 anos e foram demitidos da corporação após determinação do Ministério da Justiça. Familiares e amigos de Genivaldo foram até a porta do fórum pedir justiça. Eles levaram cartazes e acenderam velas no local. Hoje à tarde, 9 testemunhas foram ouvidas pelo júri. A decisão final deve ser divulgada em 7 dias. Os jurados votam em cédulas numa sala especial, longe dos acusados e do público. Quem conta os votos é o juiz. Cabe a ele proferir a sentença de absolvição ou de condenação com a descrição das penas. A Confederação Nacional do Transporte entrou com ação no Supremo Tribunal Federal contra uma lei do Rio de Janeiro que autoriza o transporte de animais em cabines de aviões. Anderson Arcoverde com as informações. A lei fluminense obriga as companhias aéreas brasileiras a fornecer transporte gratuito de animais de serviço, como cães-guia, ou de suporte emocional, na cabine das aeronaves que tenham como origem ou como destino o Rio de Janeiro. Para as rotas internacionais, a lei diz que deve ser aplicada a regra do país de origem ou de destino. Na ação apresentada ao STF, a Confederação Nacional do Transporte afirma que apenas a União pode propor leis para o Sistema Nacional de Viação e que a norma fluminense impõe uma obrigação que atinge outros estados, o que também extrapola a competência legislativa do Rio de Janeiro. Essa não é a primeira vez que a discussão chega ao Judiciário. Em julho deste ano, a Justiça de São Paulo autorizou uma mulher a embarcar para a Itália com um cão na cabine. A passageira apresentou um laudo médico comprovando que tem transtorno ansioso e depressivo e que o animal é usado no tratamento como suporte emocional. A ação da Confederação Nacional do Transporte no STF terá como relator o ministro André Mendonça. O Partido Verde entrou com ação no Supremo Tribunal Federal contra trechos da reforma tributária que concedem incentivos fiscais para agrotóxicos. Acompanhe mais detalhes com Flávia Alvarenga. A ação direta de inconstitucionalidade questiona o artigo 9º da reforma tributária, recentemente aprovada pelo Congresso Nacional, que oferece desconto de 60% na alíquota da contribuição sobre bens e serviços e do imposto sobre bens e serviços para insumos agropecuários e agrícolas. O benefício se estende aos agrotóxicos. A ação contesta ainda trechos de um convênio do CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária, que reduz, também em 60%, a base de cálculo do ICMS sobre os defensivos. O Partido Verde argumenta que os incentivos estimulam o uso excessivo de agrotóxicos, inclusive alguns que são proibidos em outros países. Segundo a legenda, isso viola direitos fundamentais, como meio ambiente ecologicamente equilibrado e saúde pública. A ação foi encaminhada ao vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin, que é relator de outra ação do PSOL que trata do mesmo assunto. No início deste mês, o ministro realizou uma audiência pública, onde mais de 40 representantes do governo e da sociedade civil apresentaram informações técnicas e argumentos contra e a favor dos incentivos. Esses dados serão usados pelo relator e pelos demais ministros para decidir sobre o caso. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a reforma trabalhista deve ser aplicada imediatamente aos contratos em andamento, mas apenas para fatos ocorridos após sua entrada em vigor, em novembro de 2017. A decisão foi tomada nesta segunda-feira, dia 25, por maioria, em um julgamento de incidente de recursos repetitivos, criando um precedente obrigatório para toda a Justiça do Trabalho. A reportagem de Carolina Chaves. Os ministros analisaram o caso de uma funcionária da JBS em Porto Velho, Rondônia, que trabalhou na empresa de 2013 a 2018. Ela queria receber pelas horas de deslocamento até o trabalho.
A reforma trabalhista, que entrou em vigor em novembro de 2017, eliminou essa obrigação. Por isso, os ministros teriam de decidir se a nova regra atingiria contratos vigentes antes da reforma ou apenas os firmados após a mudança. A maioria dos ministros seguiu o relator, ministro Aloísio Correia da Veiga, que argumentou que a reforma trabalhista deveria ser aplicada de imediato aos contratos em andamento, mas apenas para situações futuras, ou seja, após a vigência da lei. Assim, a empresa vai ter de pagar as horas de deslocamento apenas até 10 de novembro de 2017, data em que a reforma passou a valer. A decisão fixou um precedente obrigatório para casos semelhantes. Segundo a tese vinculante pela Corte, a Lei nº 13.467 de 2017 possui aplicação imediata aos contratos de trabalho em curso, passando a regular os direitos decorrentes de lei cujos fatos geradores tenham se efetivado a partir de sua vigência. No próximo bloco, a pedido da Polícia Federal, a Suprema Corte autoriza busca e apreensão para apurar um esquema de venda de decisões. E ainda, a operação desarticula a organização criminosa que teria movimentado 6 bilhões de reais em 15 países. Sim. Abre o bloco, ok. A pedido da Polícia Federal, a Suprema Corte autorizou busca e apreensão para apurar um esquema de venda de decisões. O assunto envolve servidores do Superior Tribunal de Justiça e desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Um empresário foi preso preventivamente. Repórter Pablo Lemos acompanha o caso e traz mais detalhes para a gente. Oi, Pablo. Boa noite. Oi, William. Boa noite a você, boa noite a todos. Essa operação foi autorizada pelo ministro Cristiano Zanin, que é o relator do caso agora aqui no Supremo Tribunal Federal. É o seguinte, as investigações começaram a partir de mensagens encontradas no celular de um advogado morto em 2023 em Mato Grosso. E foi a partir da análise do aparelho celular desse advogado que a Corregedoria Nacional de Justiça instaurou uma reclamação disciplinar para apurar a conduta de dois magistrados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Eles são suspeitos de receber vantagens indevidas para julgar casos de acordo com os interesses de um advogado. E além das ações de busca e apreensão de hoje, o ministro Cristiano Zanin também determinou a prisão de um empresário. Ele é suspeito de ser um intermediador do esquema criminoso entre servidores públicos e o advogado. Zanin também determinou o afastamento da função pública desses dois desembargadores do TJ de Mato Grosso, além de um servidor. O ministro também determinou a proibição de contato, retenção dos passaportes, bloqueio de bens e valores e também o monitoramento eletrônico dos investigados. Até agora não há informações sobre o envolvimento de outros magistrados e de magistrados de tribunais superiores nesse caso. William, volto com você. Obrigado pelas informações, Pablo. Na Bahia, um advogado foi preso suspeito de destruir provas de uma investigação policial. Em Minas Gerais, a Polícia Federal combateu migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. Uma operação desarticulou uma organização criminosa em 6 estados e no Distrito Federal. O grupo teria movimentado 6 bilhões de reais em 15 países. Confira.
Polícia Federal de Campinas realiza operação contra grupo criminoso suspeito de lavar mais de 6 bilhões de reais nos últimos 5 anos. De acordo com a PF, a organização, chefiada por chineses, operava um complexo sistema bancário de evasão de divisas para pelo menos 15 países. Cerca de 200 policiais federais cumpriram 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. A operação foi realizada em São Paulo, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná, Ceará, Santa Catarina e Bahia. A suspeita de que policiais militares e civis, além de gerentes de banco e contadores, ajudavam a operacionalizar a lavagem de dinheiro. A Justiça determinou bloqueio de bens e valores superior a 10 bilhões de reais de quase 200 pessoas jurídicas. A migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos tem sido investigada pela Polícia Federal de Minas Gerais. 3 mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Federal de Governador Valadares. Segundo a PF, os suspeitos cobravam para levar ilegalmente os brasileiros até a fronteira com o México. De lá, outro grupo era responsável por fazer o transporte até os Estados Unidos. As investigações indicam que mais de 36 brasileiros, entre eles crianças, entraram ilegalmente naquele país. Na operação, a PF encontrou cerca de R$330 mil. A Justiça determinou o bloqueio de cerca de R$250 mil dos investigados. E na Bahia, uma ação prendeu o advogado de uma facção criminosa que destruiu provas digitais que incriminavam os presos na Operação El Patrón. O grupo era investigado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro e foi detido em dezembro de 2023. A Operação Patrocínio Indigno cumpriu 3 mandados de prisão preventiva, 1 mandado de prisão domiciliar e 5 mandados de busca e apreensão nas cidades de Feira de Santana e Serrinha. A força-tarefa envolveu a Polícia Federal, a Receita Federal, o Ministério Público Estadual e a Força Correcional Integrada da Bahia. Termina hoje o prazo para que consumidores prejudicados pelas empresas da agência de viagens 123 Milhas consultem a lista de credores e solicitem a inclusão e a correção dos valores que têm a receber. A partir de amanhã, os pedidos só poderão ser feitos na Justiça. As solicitações valem para pessoas com contratos celebrados até 29 de agosto de 2023. Esse grupo inclui clientes que não receberam passagens aéreas ou que tiveram reservas de hospedagem canceladas. A Defensoria Pública de Minas Gerais disponibiliza uma cartilha online com orientações sobre o assunto. A seguir, vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin, participa em Porto Alegre de discussões sobre o acesso à justiça e a importância das instituições no Estado democrático. Neste mês de novembro, dedicado à conscientização sobre o diabetes, vamos falar sobre as decisões que envolvem o tema e garantem o tratamento adequado aos pacientes. Já, já. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, enviou à Procuradoria-Geral da República o relatório final do inquérito da Polícia Federal que apura a tentativa de golpe de Estado nas eleições de 2022. O ministro também retirou o sigilo do documento, mas o depoimento de Mauro Cid continua sob sigilo.
Repórter Marta Ferreira traz os detalhes. O relatório final da Polícia Federal, com mais de 800 páginas, traz detalhes sobre a tentativa de golpe de Estado, inclusive com o plano de assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. As ações se concentraram nos meses de novembro e dezembro de 2022, com atividades que envolviam o uso de técnicas militares e de uma rede de comunicação baseada em anonimato, monitoramento clandestino e emprego ilícito de recursos públicos. Diálogos obtidos pela Polícia Federal revelaram a preparação meticulosa de ações por parte de uma organização clandestina com base em Brasília. Entre os documentos apreendidos, destaque para um com o título Planejamento Punhal Verde-Amarelo. Nele está uma série de demandas operacionais e logísticas para concluir os planos. O documento chegou a ser impresso no Palácio do Planalto pelo general Mário Fernandes, que foi preso e indiciado. De acordo com o relatório da PF, os envolvidos estavam divididos nos seguintes núcleos. Primeiro, núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, a forma de atuação, produção, divulgação e amplificação de notícias falsas quanto à lisura das eleições presidenciais. Segundo, núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado, forma de atuação, eleição de alvos para amplificação de ataques pessoais contra militares em posição de comando que resistiam às investigações golpistas. Terceiro, núcleo jurídico, forma de atuação, assessoramento e elaboração de minutas de decretos com fundamentação jurídica e doutrinárias que atendessem aos interesses golpistas do grupo investigado. Quarto, núcleo operacional de apoio às ações golpistas, forma de atuação, a partir da coordenação e interlocução com o então ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, Mauro César Cid, atuava em reuniões de planejamento e execução de medidas no sentido de manter as manifestações em frente aos quartéis militares, incluindo a mobilização logística e financiamento de militares das Forças Especiais em Brasília. Quinto, núcleo de inteligência paralela, forma de atuação, coleta de dados e informações que pudessem auxiliar a tomada de decisões do então presidente da República, Jair Bolsonaro, na consumação do golpe de Estado, monitoramento do itinerário, deslocamento e localização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E sexto, núcleo de oficiais de alta patente com influência e apoio a outros núcleos, forma de atuação, utilizava da alta patente militar que detinha, agia para influenciar e incitar o apoio aos demais núcleos de atuação por meio do endosso de ações e medidas a serem adotadas para a consumação do golpe de Estado. Esse relatório pede o indiciamento de 37 pessoas, a maioria de militares. Na lista estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, os ex-ministros Walter Braga Neto e Augusto Heleno, além de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de Bolsonaro. Eles foram indiciados pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator da investigação, determinou a retirada do sigilo do relatório, mas a parte da delação de Mauro Cid segue em segredo de justiça. O ministro considerou que não há necessidade de manutenção do sigilo, uma vez que foi apresentado o relatório final e foram cumpridas todas as medidas e diligências requeridas pela PF. Ao encaminhar o processo à PGR, o ministro explicou que no sistema judicial brasileiro, o Ministério Público é o titular da ação penal nos crimes de ação penal pública. Assim, compete ao MP exclusivamente decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação.
O prazo inicial para a PGR se manifestar é de 15 dias. A maioria dos ministros da segunda turma do Supremo manteve o prosseguimento da ação de improbidade administrativa contra 2 vereadores de Louveira, em São Paulo. Repórter Viviane Novaes acompanhou o julgamento. Segundo o processo, o município de Louveira, em São Paulo, aprovou uma lei que criou cargos em comissão, mas o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo invalidou a norma. A questão é que, depois disso, a Câmara de Vereadores aprovou uma nova lei semelhante à primeira. 2 vereadores recorreram ao Supremo contra uma decisão do juiz de primeiro grau, confirmada em segunda instância, que recebeu uma ação civil pública por improbidade administrativa contra os parlamentares, além do prefeito de Louveira. Segundo o Ministério Público, os políticos burlaram a inconstitucionalidade declarada pelo Tribunal de Justiça. O relator, ministro Dias Toffoli, mudou o voto que já havia proferido e decidiu pelo trancamento da ação de improbidade administrativa. Reexaminando a causa à luz da moldura fática retratada no acórdão recorrido, eu entendo que assiste razão a cada qual dos recorrentes nos respectivos recursos e feitos, pelo que eu entendo, então, que se impõe o acolhimento da pretensão recursal veiculada no apelo extremo. Eu esclareço aos eminentes colegas de toda a sorte, que eu não estou aqui a dizer, e deixo claro nos fundamentos do meu voto, que a imunidade parlamentar traz algum tipo ou espécie de imunidade ao parlamentar em relação ao seu voto. O ministro André Mendonça abriu a divergência. Havia um conhecimento e os vereadores assumiram o risco de assim proceder em desobediência a um julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O que se está questionando nesse momento não é a condenação desses agentes públicos, mas sim o recebimento, ainda numa fase de recebimento da ação de improbidade administrativa à luz do artigo 17 dessa lei. Por 3-2, a segunda turma entendeu que a ação de improbidade administrativa contra os vereadores deve prosseguir na primeira instância. A turma, por maioria, negou provimento agravos mental, nos termos do voto do ministro André Mendonça, relator para o acordo, redator para o acordo, vencidos os ministros Dias Toffoli, relator, que reajustou o seu voto nessa sentada, e ministro Gilmar Mendes. Esse é o resultado do julgamento. E o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, participou de uma palestra em Porto Alegre. O acesso à justiça e a importância das instituições no Estado democrático foram alguns dos temas abordados. Repórter Mauro Bercois acompanhou. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, realizou uma aula magna para o curso de Direito da URGS no plenário do TRT4, que ficou repleto de estudantes e autoridades. Ele destacou a importância das instituições no Estado democrático de direito para garantir que a justiça seja igualitária e viável para todos. O tema central de hoje discute o acesso à justiça. E o acesso à justiça se coloca de uma maneira bastante evidente a partir da Constituição brasileira, que elencou o acesso à justiça como um direito fundamental. Portanto, quando se fala de construir uma sociedade livre, justa e solidária, como está na Constituição, ter direito a ter direitos é um caminho fundamental para uma sociedade menos desigual, menos discriminatória e menos injusta. A ex-presidente do STF, Rosa Weber, também prestigiou o evento e destacou o papel das instituições para estabelecimento do diálogo importante em uma democracia. Nós estamos num momento extremamente delicado, mas extremamente importante para a nossa democracia, onde as instituições estão se mostrando fortes, firmes, e o caminho é esse, é a democracia, o diálogo e a paz. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Alberto Delgado Neto, destacou a importância da visita do vice-presidente do STF durante os eventos promovidos pelo TJRS e o trabalho em conjunto realizado pelos demais tribunais da capital.
Mais do que nunca é fundamental que as instituições estejam fortes, unidas. Aqui no Rio Grande do Sul estamos com uma união muito forte, tanto as instituições de Estado quanto os próprios tribunais. E no momento que o país vive, essa demonstração de unidade que se concretiza hoje aqui no Tribunal Regional do Trabalho, com a presença do ministro Fachin, da ministra Rosa Weber e de todas as instituições do âmbito do direito, traz uma representação e uma informação simbólica de que estamos fortes e prontos para manter toda a nossa história democrática em pé. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve sentença da Justiça do Amapá, que reconheceu a candidatura de um pardo ao curso de medicina após ele ser rejeitado pela universidade. Repórter Marco Antônio Feitosa. A sexta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou sentença que assegurou a matrícula de um candidato aprovado nas vagas destinadas a candidatos pretos e pardos no curso de medicina da Universidade Federal do Amapá. A universidade sustentou que a autodeclaração étnica feita pelo aluno estaria sujeita a exame posterior pela Comissão de Verificação da Autodeclaração Étnico-Racial, conforme previsto no edital, e que após rigorosa avaliação, a comissão concluiu que o candidato não cumpriu os requisitos para se matricular na vaga. Mas, ao analisar o caso, a relatora desembargadora federal Kátia Balbino ressaltou o entendimento do próprio TRF1 de que é possível afastar a conclusão da comissão de heteroidentificação quando os documentos apresentados indicam que as características e aspectos fenotípicos do candidato são evidentes. Nesse caso, a magistrada considerou que as fotos do autor e a inspeção realizada a pedido do juízo de primeiro grau são suficientes para comprovar a condição de pessoa parda, afastando a hipótese de tentativa de obtenção de vantagem ilícita no processo seletivo. Novembro é mês da conscientização sobre o diabetes. A doença afeta a regulação da glicose no sangue. Diversas decisões que envolvem o tema e garantem o tratamento adequado a esses pacientes foram julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Acompanhe na reportagem especial. Essa é a Gigi, nome dado carinhosamente pelo Theo, de 4 anos, a companheira inseparável dele. O dispositivo eletrônico é uma bomba de insulina utilizada por pacientes com diabetes. O equipamento é conectado ao corpo por meio de um catéter, ligado a um reservatório com hormônio e uma cânula inserida sob a pele. Liolana e Igor são os pais do Theo. Quando o diagnóstico de diabetes tipo 1 foi confirmado, muitos questionamentos e temores surgiram. Então eu fui aquela mãe toda querendo fazer certinho. E aí, nunca tinha dado açúcar pro Theo, né? Eu sabe, dando nunca. Ele foi uma criança, até hoje ele tem uma alimentação muito boa, né? Saudável. E aí foi acontecer justo comigo. Aí eu me perguntava muito, por que comigo? Por que com ele, né? O que a gente fez? O Brasil possui mais de 20 milhões de pacientes com diabetes. Além disso, ocupa o 6º lugar no mundo entre os países com mais pessoas com a doença e o 3º lugar quando se fala em diabetes tipo 1. Os sintomas podem demorar a aparecer. Alguns deles são muita sede, urinar demais, vista turva e emagrecimento. 1 a cada 3 pessoas com diabetes não sabe ter a doença. Por isso, o índice no Brasil pode ser ainda maior. Nós temos um dado muito chocante, que é 1 a cada 9 crianças no nosso país morre por falta de diagnóstico oportuno, ou seja, os profissionais da saúde que recebem essas crianças na urgência e emergências, eles não sabem identificar os sintomas, né? Então, a informação, a conscientização que essa classe, né, de pessoas com diabetes tipo 1 necessita de mais amparo dentro da nossa legislação e também da sociedade é muito importante. O fornecimento de bomba de insulina para pacientes diagnosticados com diabetes tipo 1 motivou os pais do Theo a ajuizarem ação na justiça. O garoto utiliza o equipamento há 2 anos, custeado pelo plano de saúde. No entanto, a operadora buscava suspender o tratamento contínuo. Ana Patrícia Silva é paciente com diabetes e atuou como advogada no processo. O entendimento era que o dispositivo que estava sendo solicitado era um medicamento para tratamento domiciliar, quando na verdade é uma outra classificação, né? A Anvisa faz a classificação desse dispositivo como correlatos, que atualmente são chamados de dispositivos médicos, e é um instrumento indispensável, principalmente considerando que é uma criança que precisa de microdoses, né? E essa microdosagem ela só é possível através da bomba de insulina, porque ela consegue
infundir apenas 0,025 unidade de insulina, quando a caneta, que tem a dosagem tradicional, é de 1 unidade. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia condenado a operadora a cobrir o tratamento domiciliar com sistema de infusão contínua de insulina. Após a decisão, o caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça. A operadora alegou que o fato de o médico indicar o tratamento com a bomba como mais adequado não atribui ao produto certeza científica suficiente para tornar a cobertura compulsória. Sustentou ainda que a Lei 14.454 de 2022 não afastou as previsões normativas que excluem da cobertura medicamentos de uso domiciliar e órteses que não sejam ligadas a ato cirúrgico. A relatora do caso na terceira turma, a ministra Nancy Andrighi, ressaltou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária registra as bombas de insulina como produtos para a saúde, e essa classificação não se confunde com a dos medicamentos. A relatora destacou que vários estudos científicos demonstram os benefícios clínicos da utilização do aparelho. Entre eles, melhora do controle da glicemia, diminuição da necessidade de injeções e redução de casos de internação em razão da doença. Segundo a ministra Nancy Andrighi, a análise quanto à obrigatoriedade do fornecimento da bomba deve observar os parâmetros estabelecidos pela segunda seção do STJ no julgamento de 2 embargos de divergência em recurso especial ou aqueles trazidos pela Lei 14.454 de 2022. Dessa forma, a terceira turma concluiu que as operadoras devem cobrir o fornecimento de bomba de insulina para os beneficiários com diabetes tipo 1 quando devidamente comprovada a necessidade do equipamento. Eu daria minha vida para ele estar curado. A gente sabe que vai passar tempo. Eu acredito, eu tenho fé que um dia vai surgir essa cura, mas enquanto não surgir, eu farei de tudo e quanto for preciso e o que for preciso para ele ter uma vida digna e ser um homem, tipo assim, de caráter. A seguir, representantes dos ministérios públicos das comunidades dos países de língua portuguesa se reúnem em Brasília para discutir medidas de fortalecimento da cooperação internacional. E um exemplo de sustentabilidade e economia no Fórum de Cuiabá, uma central de energia solar em pleno funcionamento. Voltamos já. Em decisão unânime no plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal manteve a validade do Estatuto do Ministério Público da União, que determina que o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal deve ser nomeado pelo Presidente da República. Quem tem os detalhes é Carolina Chaves.
Os ministros do STF negaram o pedido do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que alegava que a Constituição estabelece que o presidente deve nomear o Procurador-Geral da República e não os chefes dos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal. Mas no Supremo, os ministros seguiram o entendimento do relator, Dias Toffoli, de que o Distrito Federal é um ente federativo com autonomia político-constitucional diferenciada, já que a Constituição criou o MP do DF como instituição federal, fazendo parte da estrutura orgânica do Ministério Público da União. A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação de uma empresa de logística a indenizar uma empregada que exercia a função de peroeira. Conforme o processo, ela era ofendida e constrangida pelo chefe que fazia perguntas de teor sexual. Repórter Michele Chiapa tem mais detalhes desse caso. Na ação trabalhista, a empregada contou que era a única mulher a exercer a função de motorista de Kombi na empresa de logística. Diz que durante os 3 anos em que trabalhou na companhia, foi perseguida pelo líder do setor. Ela afirmou que o homem a xingava com frequência e fazia perguntas humilhantes de natureza sexual. Além disso, recebia convites para sair insistentemente. Diante da situação de assédio à trabalhadora, foi à delegacia e fez um boletim de ocorrência. O documento foi juntado ao processo. Em primeiro grau, ficou constatado que o gestor tinha comportamento agressivo, especialmente em relação às mulheres. Testemunhas confirmaram que o local de trabalho era hostil e que havia intimidação de caráter sexual. A empresa, então, foi condenada ao pagamento de indenização por dano moral e sexual, no valor de R$ 69 mil. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, manteve a condenação. O TRT levou em conta que a empresa tem capital social de R$ 6.800.000, com filiais em vários estados do país. Por isso, considerou que a reparação moral teve também o objetivo de desestimular a conduta ilícita. Da decisão, a companhia de logística recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do agravo, na 8ª turma, desembargadora convocada Marlene Sugimatsu, concluiu que o recurso apresentado pela empresa não estava qualificado para exame. Isso porque não atendia aos requisitos formais previstos na consolidação das leis do trabalho, como a indicação correta dos trechos da decisão do regional que apontassem com precisão os fundamentos fáticos e jurídicos adotados para firmar entendimento. Por unanimidade, ficou mantida na 8ª turma a condenação no valor de R$ 69 mil. Não cabe mais recurso. Em Brasília, representantes dos Ministérios Públicos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa se reuniram para discutir medidas de fortalecimento dos trabalhos de cooperação internacional. Márcio Fontinelli tem as informações. O segundo seminário Diálogos sobre os desafios contemporâneos dos Ministérios Públicos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa é uma iniciativa da Escola Superior do Ministério Público da União e do Ministério Público Federal e teve como objetivo principal fortalecer a cooperação internacional, o combate à criminalidade, a proteção do meio ambiente e dos direitos humanos. Nós discutimos isso, a minha preocupação é essa, nós temos de fato várias redes nesse foro, mas nós precisamos torná-las mais ativas, né? E a gente precisa, de alguma maneira, incentivar. Eu acho que momentos como esse são fundamentais para isso, para que nós possamos incentivar a criação de caminhos, né, que, de alguma maneira, nos permitam realizar uma cooperação internacional mais efetiva. Atualmente, nós contamos com 6 redes, onde podemos, através desse acordo, trabalhar mais fortemente pela cooperação internacional. A Rede para a Prevenção e Combate aos Crimes Ambientais, coordenada por Moçambique desde 2019. A Rede de Corrupção e Lavagem de Dinheiro, coordenada pelo Brasil. O Fórum sobre Cybercrime, Prova Digital, coordenada por Portugal, criada em 2016. O Grupo de Ligação dos Ministérios Públicos para a Cooperação Judiciária, coordenada por Portugal, também criada em 2016. A Rede de Procuradores Antidrogas da CPLP, criada em 2018, e a Rede de Recuperação de Ativos dos Ministérios Públicos da CPLP,
coordenada por Angola, criada em 2021. Procuradores brasileiros e autoridades de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique trocaram experiências e ideias para intensificar a luta contra o tráfico de drogas, a corrupção, as mudanças climáticas e os crimes cibernéticos e ambientais. Hoje em dia o combate à criminalidade, sobretudo a organizada e transnacional, é global. E é importante que haja esta cooperação entre os países. São situações que não podem ser enfrentadas de forma isolada. Daí a importância destes eventos para que nós, como Ministério Público, possamos trocar aquilo que são experiências boas, práticas, sobretudo no que diz respeito ao combate ao tráfico de droga. E acreditamos nós que com este evento possamos ter ganhos entre as magistraturas para melhor enfrentar este problema. O Ministério Público Federal já tem acordos de cooperação internacional com países como Moçambique e Guiné-Bissau, que vai além da atuação em processos e investigações intercontinentais. A capacitação de servidores e a troca de ferramentas de análises judiciais também fazem parte dessas parcerias. Ao todo, 214 procedimentos de cooperação internacional estão em andamento. Esse tipo de evento tem como propósito essencialmente aproximar todos os agentes que estão envolvidos em diversos países, uma vez que para uma cooperação efetiva também é necessário criar vínculos de confiança, estreitamento de laços, uma proximidade entre os agentes envolvidos, porque isso facilita também posteriormente nos mecanismos formais de cooperação. Além disso, nesses eventos nós conseguimos visualizar de uma forma mais clara e objetiva a realidade dos países com os quais nós cooperamos, de modo que nós conseguimos ter uma atuação mais pontual, mais objetiva e mais célere quando nós nos defrontamos com casos de crime organizado transfronteiriço. O seminário durou 2 dias e os servidores que se inscreveram para participar de forma presencial receberam um certificado. Sustentabilidade e economia no Fórum de Cuiabá. Uma central de energia solar está em pleno funcionamento. Acompanhe com Eli Cristina Azevedo como isso traz benefícios ao meio ambiente. Já está em pleno funcionamento a central de energia solar instalada no Fórum de Cuiabá, com 1.605 placas solares e potência total de 897 kW. A usina fotovoltaica foi inaugurada pela presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, que ressaltou o compromisso da Justiça Estadual com um futuro mais sustentável. A sustentabilidade é um dos pilares da nossa gestão e esse cuidado com o nosso planeta, ele passa necessariamente a refletir no cuidado com as pessoas e também com a conscientização de todos nós, servidores, servidoras, colaboradores, pessoas em geral que utilizam as nossas instalações. Após a inauguração, foi possível conhecer de perto o funcionamento da central fotovoltaica, que representa uma economia de 32% no consumo de energia elétrica da unidade. É um projeto do Tribunal de Justiça, da Coordenadoria de Infraestrutura, que antigamente era um local do estacionamento nosso. Além da economia de energia que temos, ainda também podemos utilizar o espaço para abrigar os veículos dos nossos servidores. Investindo em alternativas sustentáveis como esta central de energia solar, o Judiciário melhora a eficiência na prestação jurisdicional e promove a conscientização ambiental. Diminuir o consumo da energia e os valores também da conta de energia, vai dar uma economia maior para que esse valor seja revertido em outros setores do Poder Judiciário, no meio ambiente mais sustentável, e isso também reflete na melhoria da prestação jurisdicional. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, até amanhã.